Grande e bendito Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Amém. Por favor, venha falar aos nossos corações. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, um feliz sábado a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. E você, visitante que veio louvar o nome do Senhor nessa manhã, sejam todos bem-vindos e que possa sentir a presença de Deus nessa manhã. E para iniciar o culto dessa manhã, vamos cantar o hino Ó Vem Espíritos de Amor, de número 154. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar para orarmos ao nosso Pai. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui no nosso meio. Obrigado porque nos conduziste até à Tua casa, nesta manhã de sábado, Senhor. Que possas aceitar a nossa adoração a Ti, Senhor, como reconhecimento de que Tu és o nosso Criador e Salvador das nossas vidas, Senhor. Que possas abençoar este culto, não só os irmãos que estão a fazer os serviços desta manhã, mas todos aqueles que estão a prestar-te culto a Ti, Senhor. E especialmente uma dose dobrada do Teu Santo Espírito ao pregador desta manhã, Teu filho Eduardo, Senhor, que vai transmitir a Tua palavra. Tudo isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A nossa generosidade e a nossa fidelidade também faz parte da nossa adoração ao nosso Deus. Que ao som do hino, as diaconisas, a irmã Carmen e a irmã Fátima, vão fazer o recolhimento dos dízimos e das ofertas,
que as ofertas destinam-se para a missão global. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Obrigado, Senhor, por tanto que Tu nos dás. Bem, Senhor, abençoar estes dízimos e ofertas segundo a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a ser sempre fiéis a Ti, pois porque Tu és sempre fiel a nós. Agradecemos-te tudo no nome santo de Jesus. Amém. Cristo as crianças têm amor, bênçãos Ele aqui lhes deu, sempre a todas atraiu o Salvador. Com doçuras acolheu, ouvidá-las, ó jamais, todas elas para Ele são iguais. Cristo ama as criancinhas que no mundo inteiro há. Diz a todas com doçor que Ele as quer com muito amor. Bênçãos mil a todas elas Cristo dá. A criança sim aos mil em países lá de além, que ignoram de Jesus o amor gentil. Vamos ajudar também a levar-lhes salvação, para terem a Jesus no coração.
sábado. Como é bom poder estar aqui junto de vocês mais uma vez, passado tanto tempo. E eu queria partilhar com vocês uma história que se encontra aqui na Bíblia, a palavra de Deus. E hoje eu vou falar não sobre um personagem. Hoje eu quero vos falar sobre um sentimento. E sentimento esse chamado amor. O maior amor. Sabem qual é? Sabem qual é o maior amor? O amor de Deus. O amor de Deus. Muito bem. E na palavra de Deus, em 1 João 4:8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E esse coraçãozinho aqui, ele representa o amor de Deus. E o amor de Deus, Deus nos ama tanto, mas tanto que Ele nos ama, que mesmo antes dele ter criado o nosso mundo, Ele criou, sabem o quê? Ele criou um plano para nos salvar se acaso alguma coisa de ruim acontecesse conosco. E será que aconteceu alguma coisa de ruim conosco? Infelizmente, aconteceu. Vocês sabem, eu agora vou vos contar esse plano que Deus criou antes de ter criado o mundo. E o plano foi o seguinte: no princípio, Deus, Ele criou os céus, a terra, tudo que nele há. E esse mundo, ele era lindo, ele era perfeito. E Deus criou esse mundo tão perfeito, tão lindo e maravilhoso, que Deus colocou nesse jardim, nesse mundo lindo e perfeito, Ele colocou Adão e Eva. E Deus disse para Adão e Eva que havia ali um limite. Ele disse assim: olha, vocês podem comer de todas as frutas que tem aqui no jardim, mas daquela árvore que está ali no meio, vocês não poderão comer, porque certamente vocês morrerão. E a Eva e o Adão, eles desobedeceram a Deus. E foi quando entrou o pecado. O pecado entrou no mundo. E com o pecado veio o quê? Veio a dor, a tristeza, o sofrimento e veio a separação de Deus também. Mas Deus, por nos amar tanto, Ele enviou Jesus para morrer na cruz, para nos salvar. E com a morte de Jesus na cruz, nos trouxe a esperança de que nós somos perdoados dos nossos pecados. E mais ainda, com a ressurreição de Jesus, nos trouxe a garantia da salvação eterna, da vida eterna em Jesus. Como vocês veem, Deus, Ele tem um grande amor por cada um de nós. Quantos de vocês estão dispostos hoje a entregar o vosso coração como gratidão por esse tão grande amor? Quantos estão? Eu estou. Vocês estão? Amém. Vamos fazer uma oração? Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por Tu nos amares tanto, mas tanto, Senhor, ao ponto de dares o Teu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a nos entregarmos a cada dia como gratidão por tão grande amor. Em nome de Jesus, amém. Cristo ama as criancinhas que no mundo inteiro há. Diz a todas com dulçor que Ele as quer com muito amor. Bênçãos mil a todas elas Cristo dá. Vamos essa
graça nova dar, dela a terra toda encher, o evangelho a todo povo anunciar. Deus é bom. Do Senhor, muito bom dia. Que Deus possa falar nos nossos corações nesta manhã. Eu, quando era criança, devia ter mais ou menos para aí 6 anos, talvez. Fui a uma consulta médica com o meu irmão, que era bem mais velho que eu, devia ter por aí uns 8 anos. Então fomos os dois com a minha mãe num consultório e a minha mãe disse assim: fiquem em silêncio, porque daqui a pouco o médico vai chamar o nome de vocês. E eu, devia ter por aí mesmo 6 anos, fiquei numa felicidade tão grande. E pensei comigo, o médico vai chamar o meu nome. Isso é tão bom. É tão bom ser especial, o médico vai chamar o meu nome. Então a minha mãe disse, fiquem aí sentados, sentadinhos os dois, e eu vou ali preencher a ficha para logo a seguir, quando der o horário, o médico chamar. E assim foi. Nós ficamos sentados ali, quietinhos, a olhar um para o outro, mas de repente nós olhamos na nossa frente algo espetacular. Nós olhamos e vimos um elevador. Isso, para uma criança, para algumas crianças que viviam na periferia de uma cidade, no comecinho dos anos 80, e que não tinha contato com o elevador, isso não era tão comum como era hoje, no começo dos anos 80. Então, nossos olhos brilharam quando vimos um elevador. E eu e meu irmão tivemos uma brilhante ideia. Vamos aproveitar que a mãe não está a olhar e vamos fugir para o elevador. Vamos apertar um botão, vamos para um andar, sabíamos como aquilo funcionava, só para ter essa sensação de poder, depois a gente volta. Agora imagine 2 crianças responsáveis, uma com 6, uma com 8 anos mais ou menos, e fizemos isso. A minha mãe lá, coitada, lá de costas, a preencher a papelada, a conversar com a pessoa que estava a atender o balcão. Nós fugimos então para o elevador, assim que a porta abriu, e conversamos. E agora? Vamos apertar um número qualquer. E apertamos um número qualquer, talvez o 5, ou talvez. E o elevador começou a subir, só nós dois lá dentro do elevador. E qual não foi a nossa alegria quando a porta se abriu e nós vimos lá o número 5? Se realmente era o 5. Ficamos uma alegria. Que espetacular. Saímos do elevador e vimos, nossa, é muito bom, agora vamos voltar. Entramos no elevador de volta, e agora? Não fazíamos ideia em qual andar é que estava a minha mãe. Não fazíamos ideia. Então apertamos um botão e fomos parar no andar, olhamos, não é aqui. E fizemos isso por mais de meia hora. E no final, eu não sei quem chorava mais. Se era eu ou se era o meu irmão. Aquele momento, aquela fuga da atenção que não deveríamos ter feito, custou-nos muito caro. E faltava tão pouco tempo, faltavam poucos minutos para sermos chamados pelo médico, para termos essa honra de sermos chamados pelo médico, e entretanto estávamos ali perdidos. A minha mãe já tinha chamado a polícia, já tinha
falado com seguranças todos ali daquele hospital e ninguém nos encontrava, porque ninguém fazia ideia que duas crianças iriam estar andando do elevador de um lado para o outro. E teve uma hora que nós choramos tanto e entrou alguém no elevador. Ficamos ainda com mais medo, começamos a chorar mais ainda de desespero. E essa pessoa disse: mas o que vocês fazem aqui? Aí contamos a nossa aventura e então a pessoa disse: tudo bem, eu vou levar vocês até o segurança e lá ele dá um jeito de encontrar a vossa mãe. Quando nós chegamos lá estava a minha mãe. A minha mãe não sabia qual era a reação dela. Se ela nos dava uma boa de uma surra, ou se ela nos dava muitos abraços. Ela estava tão ou mais desesperada do que nós. Por que eu estou a contar isso? Porque estávamos tão próximos da nossa consulta. E um momento de desatenção podia fazer com que ficássemos perdidos para sempre. Imagine se nessa nossa aventura entra uma pessoa mal intencionada no elevador e leva embora essas duas crianças. Se isso acontecesse, eu não estaria aqui hoje. Na nossa caminhada cristã, nós também temos momentos de desatenção. Nós, mesmo já lemos a Bíblia talvez várias vezes, ou já ouvimos, ou escutamos pregações, ou fomos batizados há muito tempo, ou há pouco tempo, mas temos a nossa relação com Deus. E sabemos por todos os acontecimentos no mundo que Jesus está mais próximo de voltar agora do que estava no começo dos anos 80. Jesus está muito próximo de voltar. Nós pensamos, tem uma guerra logo ali na Ucrânia, não vamos falar de guerra hoje, mas o que está a acontecer... Sim. Okay. Vamos agora tirar o casaco. Para compreendermos a mensagem. Jesus já está voltando. Essa guerra da Ucrânia está a causar milhares de mortes por dia na África, onde o alimento não está a chegar. Muitas vezes pensamos, isso é só uma coisinha de nada, é só uma briga de vizinhos, mas o mundo inteiro está envolvido nessa situação. E em outras guerras também. O mundo inteiro se uniu por causa da pandemia. O mundo inteiro agora está a se unir por causa dessa guerra. O mundo todo está mais unido do que quando nós conhecemos a fé. Jesus já está a voltar. E nós estamos a dormir. Eu convido a abrirmos a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 11. Segundo Samuel, no capítulo 11, no verso 1. Eu gostava que alguém lesse, por favor, com uma voz bem alta. Segundo Samuel, no capítulo 1. Segundo Samuel 11, no verso 1, desculpa. Segundo Samuel 11, no verso 1. Quem encontrar pode ler. E aconteceu, tendo surgido um ano em que o rei saiu pela guerra,
Enviou Davi a Joabe e seus servos, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Só um? Só um. Então, ok. Então, para aqueles que não ouviram, era mais ou menos a época em que os reis costumavam ir para a guerra e Davi pensou, eu já tenho o meu comandante, eu já tenho os meus generais, eu já tenho os meus soldados, já tenho os meus valentes, já tenho as pessoas que fazem todas as coisas para essa guerra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para casa dormir. E, já que vamos falar em dormir, vamos usar o pijama. Quando Davi, então, mandou os seus soldados para a guerra, Davi foi para casa dormir. Meus queridos, Jesus já está a voltar. E nós pensamos assim, hoje vai ter uma distribuição de livros na igreja, eu vou para casa dormir. Vai ter um programa na igreja, eu vou ficar em casa dormir. Tem que testemunhar para as pessoas em determinado dia, eu vou ficar em casa dormir. Davi, naquele momento, representou os cristãos que preferem ficar quietos e sossegados, tranquilos, porque já tem outras pessoas a fazer a obra. Meus queridos, quando nós estamos a dormir, quando nós não estamos a fazer a obra de Deus, o inimigo encontra espaço no nosso coração. E Davi, diz na sequência, ele acordou a meio do dia do seu sono, ainda com seu pijama posto, e chegou na sacada do palácio e lá viu uma mulher, e lá começou a história que nós sabemos de adultério, traição e morte. Enquanto esperavam os resultados da guerra, Davi foi dormir. E quando nós esperamos a volta de Jesus, mas não trabalhamos para a volta de Jesus acontecer, o inimigo também aproveita e invade a nossa vida. Meus queridos, não sejamos esse tipo de dorminhoco. Não sejamos esse tipo de cristão acomodado, que não quer fazer nada, e pensarmos assim, já tem as pessoas que vão distribuir os livros, eu não preciso distribuir, a mensagem vai chegar. Já tem o irmão Colasso para fazer os vídeos, eu não preciso fazer vídeos porque a mensagem vai chegar às outras pessoas. Já tem o irmão Vitor para orar, eu não preciso orar, já tem quem ore. Já tem o Lino para pregar, eu não preciso pregar porque já tem quem pregue. Já tem a Clélia, a Neia para cantar, eu não preciso cantar porque já tem quem cante. Quando nós estamos acomodados, uma tragédia acontece na nossa vida. O primeiro tipo de cristão que falamos então nessa manhã é o cristão dorminhoco, que não quer se envolver com as coisas. Vamos agora abrir o livro de Jonas. Jonas, no capítulo 1. Jonas, no capítulo 1. Vamos conhecer agora um outro tipo de cristão
Dorminhoco. Jonas, no capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. E faz o quê? Deus então chamou a Jonas para ir à grande cidade de Nínive para pregar, para clamar, para anunciar às pessoas que o fim estava próximo. E o que fez Jonas? Jonas pegou o primeiro barco que tinha, o primeiro barco que apareceu e fugiu. E Jonas fazia parte do povo de Deus. Mas Jonas não queria se envolver com o trabalho de Deus. Jonas não queria pregar, não queria levar essa mensagem. Então, a certa altura, o barquinho foi para o mar, e no mar aconteceu uma grande tempestade. E o barco começou a mexer de um lado, ia mexer do outro, ia mexer de um lado, ia mexer para o outro, e o barco começou quase a afundar. Então as pessoas que estavam naquele barco, a tribulação, estavam a temer a morte e começaram a jogar fora as coisas que haviam no barco e nada resolvia. Então começaram a clamar, cada um ao Deus que acreditava, e de repente lá foi o comandante daquele navio e encontrou Jonas como? Dormindo profundamente. Jonas representa o cristão que sabe que faz parte do barco de Deus, que sabe que faz parte do exército de Deus, que sabe que tem os seus dons, mas prefere cruzar os braços. Prefere não fazer nada. Será que temos sido esse tipo de cristão? Será que na nossa igreja encontramos outros Jonas? Será que eu tenho sido, na verdade, um outro Jonas? Será que eu prefiro cruzar os braços? Jonas representa o cristão em que não se importa com nada, nem com ninguém. É o cristão tranquilo, não se importa com o sofrimento das pessoas ao redor, não preocupa com nada, nem com ninguém, não preocupa com nada, só preocupa em descansar. O terceiro cristão que vamos ver nessa manhã, dorminhoco, vemos em Mateus, no capítulo 25. Vamos encontrar, por gentileza. Mateus, no capítulo 25. Pode ler. Pode ler. Vou pedir o Lino para ler. Vamos ouvir com muita atenção. Mateus 25, do 1 ao 9. As virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além de lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Todas então dormiram. As chamadas prudentes e as outras. Eu sei que a nossa caminhada cristã às vezes pode ser cansativa.
Eu sei que muitas coisas acontecem na nossa caminhada, que às vezes perdemos as nossas forças, às vezes dormimos, mas aí é que vemos a diferença entre um cristão verdadeiro e um cristão que não é verdadeiro. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. Esse tipo de cristão dorminhoco representa o cristão que só se importa consigo mesmo. Elas sabiam, aquelas 5 nécias e imprudentes, sabiam que se as outras dividissem o seu azeite, todas iam ficar no escuro. Mas elas não importavam, elas queriam o bem delas. Elas não se importavam com as outras. E muitas vezes nós podemos até ser esse tipo de cristão que não nos importamos com os outros. Meus queridos, o grande perigo de dormir enquanto esperamos a volta de Jesus é não estarmos prontos quando Ele voltar. Eu lembro-me agora dos meus 19 anos, 19 para 20 anos, eu estava na tropa e eu era uma das pessoas, tinha alguns defeitos e tinha algumas qualidades. Eu conseguia, com uma arma, lá tínhamos tiro, eu conseguia acertar uma mosca que tivesse no ombro do irmão Zé Colasso. Eu daqui consegui acertar uma mosca no ombro dele, sem o atingir. Eu era campeão de tiro, mas havia outras coisas. Esse excesso de confiança que eu tinha em algumas atividades me prejudicou muito. Eu lembro de uma lição que tivemos sobre nós e amarrações. E nessa lição, o tenente que estava a ensinar a dar os nós, ele disse assim, eu agora vou ensinar para vocês estarem preparados quando nós formos descer a montanha de rapel, vocês conseguirem descer. E eu pensei, eu sou tão bom em tiro, depois eu pego a matéria com alguém, estudo e está tudo bem. Então eu encostei para o lado e dormi. Dormi durante a instrução do tenente sobre nós e amarrações. No finalzinho da aula, no finalzinho da lição, acordei, não aprendi nada da aula, porque eu dormi o tempo todo. E o tenente disse assim, já que já aprenderam a dar os nós, agora vamos descer a montanha e vamos encontrar o comandante lá embaixo. Vamos nos apresentar perante o comandante. Já tiveram tempo para ouvir a aula, já tiveram tempo para se preparar. Então agora vamos pegar as nossas cordas, vamos preparar os nossos nós e vamos descer a montanha. Eu entrei em pânico. Eu pensei comigo, e agora? Ao invés de me preparar, eu estava a dormir. Então eu falei com os meus colegas, olha, me ajuda a fazer aqui o nó que eu não consigo. E eles disseram, não dá tempo, temos 2 minutos para estarmos ali na ponta da montanha para descer, eu mal consigo fazer o meu. Eu não consigo te ajudar, eu pedi outro, eu também não consigo. Na hora de se apresentar perante o comandante, eu teria que me apresentar, estando preparado ou não.
quando Jesus voltar, nós teremos que nos apresentar perante o nosso comandante. Estando ou não preparados, nós temos que nos apresentar perante o nosso comandante. Eu lembro que eu, então, amarrei a corda de qualquer maneira e falei, isso deve funcionar, porque isso é uma coisa muito simples, isso deve funcionar. Então, começamos a descer a montanha, e quando eu dei o primeiro passo, o rapel, vocês sabem como funciona, aqui está a montanha, e tu tens que ficar assim, deitado em relação à montanha, e caminhar deitado em relação à montanha. Eu dei o primeiro passo, o meu laço soltou, e eu fiquei pendurado de cabeça para baixo. E eu só não caí porque havia um gancho de segurança, que éramos obrigados a atar numa outra corda, mas fiquei pendurado. E o comandante, ao olhar para cima, viu que eu não estava preparado. Lá apareceu um sargento depois, e desceu a seguir, me abraçou e descemos juntos a montanha. Quando chegou lá embaixo, um castigo estava à minha espera. Havia um balde mais ou menos desse tamanho. Estamos a falar de um clima de inverno. Esse balde tinha a água mais gelada que eu senti na minha vida. E essa água foi derramada em cima do meu corpo todo. Quando Jesus voltar, e se nós não estivermos preparados, a consequência de não estarmos preparados não vai ser uma aguinha gelada, vai ser a perda da vida eterna. Agora é o tempo de nos preparar. Agora não é hora de dormir. Agora não é hora de estar desatento. Jesus já está voltando. De nada adiantou eu ser bom no tiro. Se fosse numa situação real, eu ia morrer caindo de 7 metros de altura. Vamos ver agora o último cristão dorminhoco. Marcos, o livro de São Marcos, no capítulo 14, São Marcos, no capítulo 14, pode ler? O Lino vai ler a partir do verso 32 até o 40. Eu queria que ouvissem com muita atenção. São Marcos, no capítulo 14, os versos 32 ao 40. Pode ler. Então foram ao lugar chamado Getsemane. Ali, chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai. Vamos entender então aquele momento. Jesus estava no jardim do Getsemane, estava a sofrer uma angústia muito grande, porque sabia da responsabilidade que tinha naquele momento, sabia que o peso dos pecados de todo mundo estava a cair sobre as suas costas nesse momento. Jesus então falou com seus discípulos mais próximos, mais chegados, mais amigos: ficai aqui e orai por mim. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Então Jesus, em hebraico, a palavra Abba significa paizinho, papaizinho, pai querido, pai de amor. É uma forma carinhosa de se chamar pai, a palavra Abba. E Jesus então clamava: paizinho,
meu Pai querido, está difícil. Se possível, tira de mim esse cálice, porque está difícil. O peso dos pecados do ser humano está muito pesado, está difícil. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Há muita gente que parece que está a orar, mas está a dormir. Há muita gente que parece que é uma pessoa ungida do Senhor, mas na verdade é uma pessoa que está dormindo. O primeiro grupo de cristãos que vimos representa as pessoas que preferem se acomodar enquanto os outros trabalham. O segundo grupo de cristãos dorminhocos que vimos representa aquelas pessoas que, assim como Jonas, não se importa com nada nem com ninguém. O terceiro grupo de cristãos dorminhocos que vimos são aqueles cristãos que só se preocupam com a sua vontade, só se preocupam com que a sua decisão seja aceita, que não se preocupa com as outras pessoas ao redor, só preocupa consigo mesmo. E o quarto grupo de cristãos representa aquelas pessoas que não se importam nem com as coisas de Deus. Meus queridos, já não é hora de dormir. Eu convido em nome de Jesus para tirarmos o nosso pijama. Eu convido em nome de Jesus para acordarmos nesse momento. Eu convido em nome de Jesus para estarmos preparados, para ajudarmos outras pessoas a se preparar para esse encontro. Ah, mas eu não consigo distribuir um livro. Mas tu consegues estar com seu joelho dobrado a orar, enquanto os irmãos estão a distribuir o livro. Ah, mas eu não consigo cantar. Mas tu consegues convidar alguém para vir à igreja, ouvir Deus falando através da música. Ah, eu não consigo pregar. Mas tu consegues falar com o seu colega de trabalho. Ah, eu não consigo dar estudos bíblicos. Mas tu consegues, se quiseres, compartilhar os vídeos dos irmãos que levam a mensagem. Ah, eu não consigo me expressar. Mas tu consegues mandar uma mensagem ou replicar uma mensagem que recebeste. É por isso que eu faço um convite em nome de Jesus. Acordemos. Quando Jesus estiver voltando, não vai adiantar nós clamarmos: Lino, me ajude! André, me ajude a subir! Mário, me ajude a subir, eu quero ir para o céu. Tu sabes que eu fui um bom cristão, me ajude. Assim como na tropa, ninguém tinha obrigação de me ajudar. Quando Jesus voltar, nós teremos que nos apresentar perante o comandante. Nós. Será um encontro entre eu e Deus. Será um encontro entre cada um de vós e Deus.
Ah, mas eu faço parte de uma família tradicional, eu faço parte da igreja que tem o poder de Deus, eu faço parte do povo de Deus. Mas se tu não fores esse povo, se não fores parte desse povo, se não tiveres uma relação próxima com Deus, Jesus vai virar para ti e vai falar, na verdade, eu não vos conheço. Não é fácil uma caminhada cristã, e eu sei. Eu sei que os cristãos são perseguidos no trabalho. Eu sei que os cristãos são perseguidos no seu dia a dia. Mas Jesus prometeu que ainda que passássemos dificuldade, ainda que passássemos até pelo vale da sombra da morte, Ele estaria conosco. Jesus é o nosso pastor. Jesus é o nosso amigo. Jesus é o nosso guia. Jesus é o nosso protetor. E Ele não vai deixar nada faltar na nossa vida cristã, se nós aceitarmos que Ele seja o nosso pastor. A Laura vai cantar agora. E eu gostaria, meus queridos, enquanto ela canta, vocês orem. Orem para que o Espírito Santo fale no vosso coração. Orem para que essa mensagem que vai ser apresentada agora chegue no mais profundo do seu ser. Ore para que Deus ajude cada um de vós a tomar a sua decisão de jogar fora o pijama e aceitar que Ele é o teu pastor e que vai te ajudar, não importa as dificuldades que encontrarás no caminho. Oremos e ouvimos. O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao meu Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus.
Pai querido. Abba, meu Pai. Abba, nosso Pai. Sabemos que somos pecadores. Sabemos que, por vezes, representamos o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto grupo de dorminhocos que tem na igreja. Mas, Pai querido, queremos aproveitar a Tua presença nesse momento e clamar, por favor, Senhor, faça com que julguemos fora o nosso pijama. Faça, Senhor, com que nós aceitemos o sacrifício de Jesus. Faça, Senhor, com que nós aceitemos trabalhar para Ti. Faça, Senhor, por favor, que estejamos preparados, Senhor, para quando Jesus voltar. Eu sei que por vezes dormimos, eu sei que por vezes cansamos, mas revigora-nos, Senhor, nesse momento. Dê-nos forças nesse momento. Ajude-nos, Senhor, realmente a ser cristãos verdadeiros. Nós clamamos tudo isso, Senhor, não porque merecemos, mas porque confiamos que Jesus é o nosso pastor. E em seu nome o clamamos. Amém.